Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando sequência ao conteúdo do primeiro ano, hoje vou fazer uma videoaula para vocês falando um pouco do quinhentismo. Então, na aula da semana passada vocês viram sobre o classicismo ou renascimento. Esse foi um período que, digamos, aconteceu na Europa, né? Porém, no Brasil, nesta mesma época, ainda não tinha uma base literária, então não teve o classicismo ou o renascimento no Brasil em si, diferentemente do que teve na Itália, né, Portugal, na Espanha e nos outros países europeus. Por que isso não teve no Brasil? Porque foi na época do descobrimento do Brasil, né? Então, ali no período de 1500 a 1600, século XVI. Então o Brasil ele teve um período literário chamado quinhentismo, que é uma literatura de informação. Não é aquela literatura voltada para a arte em si. Eu nem sei se o quinhentismo ele pode ser considerado uma literatura, mas os registros, né, tratam como uma literatura de informação. Então o primeiro escritor, e por assim dizer, o primeiro cara que chegou e escreveu no Brasil foi o Pero Vaz de Caminha, que chegou aqui junto com o Pedro Álvares de Cabral, né, que descobriram o Brasil. Então ele fez aquela carta que mandou para Portugal de volta para o rei, contando da nova terra que eles tinham encontrado e de tudo que eles aqui encontraram. Por que esse texto é considerado literatura? Porque ele precisou usar figuras de linguagem, né, usar uma linguagem figurada. Então ele não escreveu bem a realidade do que tinha. Ele teve que dar uma melhorada para convencer o rei de Portugal a mandar mais pessoal para cá. Pelo jeito ele foi bem sucedido, né? Porque assim aconteceu, né? A história está aí e nos mostra isso. Então, a primeira obra escrita em terras brasileiras, né, foi pelo Pero Vaz de Caminha. Ele era um escrivão-mor, então ele era um escrivão do rei. A função dele era escrever o que acontecia nas navegações que eles faziam, relatar tudo ao rei, os acontecimentos. Depois nós temos o José de Anchieta, que é um padre jesuíta, né? Ele veio para o Brasil com a ideia de catequizar os índios, ensinar os índios a escrever e tal, e para isso ensinar eles a escrever a lei e catequizá-los. Então tudo que ele escreveu foi relacionado à catequese em si. Então é mais uma obra, digamos, religiosa em si. O Manuel da Nóbrega também é um outro padre jesuíta que também, como o José de Anchieta, escreveu no mesmo sentido. E depois nós temos o Pero de Magalhães Gândalo. Esse aqui já é um professor, ele não era um padre, né? Então ele veio para o Brasil também, no intuito de ensinar gramática aos indígenas e tal, e também escreveu um pouco da história, ele era um historiador. Então ele que começou a descrever a fundação dos primeiros povoados que tiveram aqui no Brasil. Então, mas nenhum desses quatro que eu citei aqui foi com um cunho de, digamos, literário artístico. Não foram escritos literários pela arte em si, mas sim escritos com cunho de informação. É como se hoje, como se fosse uma linguagem jornalística em si. Então há bastante discussão sobre se é ou não considerado literatura esse período do quinhentismo. Isso aqui perdurou por mais ou menos 100 anos. Lá em 1600, que daí começou a surgir as primeiras cidades mesmo, brasileiras, as primeiras escolas e tal, e daí mudou o período literário e sim começaram a se produzir obras realmente de cunho literário. Então, isso aqui durou aproximadamente 100 anos, de 1500 ao início de 1600. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.